Fala galera, boa tarde amigas e amigos do Família da Nação. Galera, boa tarde, sabadão. Sábado com tempo fechado, né? O tempo não tá ajudando muito, não tá aquele calor que a gente gosta, que a gente carioca curte bastante, mas tempo agradável, não tá frio também não, dá para poder curtir o sabadão. Enfim, amigos, a gente chegou aqui para poder passar para vocês a cronologia dos fatos, né? Como se deu a contratação do Davi Luiz desde o primeiro dia até hoje. Muita gente dizendo, não houve proposta, houve, o que aconteceu, muita gente confusa, né? Então a gente veio apresentar para vocês o que a Família da Nação apresentou, o que a gente trouxe desde o primeiro dia e que com o passar do tempo foi se confirmando todos os detalhes e mais. Alguns detalhes serão confirmados ainda no dia da apresentação do Davi Luiz, que a gente já tem, inclusive, informações do que será dito. E a gente vai trazer aqui para vocês, nesse momento. Se inscrevam aqui, a gente pede, se você é a primeira vez que está aqui com a gente, se inscreve aqui no Família da Nação, acione o sininho de notificação, faça isso, só isso que a gente pede, se inscreve aqui, esteja com a gente, tá? Porque a gente vem trazendo informações, cara, em primeiríssima mão. Se você quer se tornar membro do Família da Nação e participar de um grupo de WhatsApp exclusivo, a galera lá do grupo já sabia da contratação do Davi Luiz muito antes, que a gente veio tranquilizando lá, na época do Corinthians, fazendo proposta, eu comecei a rir, falei para eles, fiquem tranquilos, não existe isso. Davi Luiz já garantiu ao Flamengo que em não fechando com a Europa, viria para o Flamengo, isso lá atrás. Enfim, a gente vai passar para vocês agora como é que se deu isso tudo. E se você quiser também se inscrever aqui no Instagram do seu amigo Fábio aqui, Fábio Barcelos Fla, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O link para acompanhar a gente também no Instagram, tá? Fábio Barcelos Fla, o link tá aqui. E se você quiser virar membro do Família da Nação, também o link aqui na descrição. Valeu? Mas o que a gente pede é, primeiramente agora, de imediato, curtir, né? Deixa o like no vídeo agora e se inscreve aqui no Família da Nação. Sua inscrição é importantíssima para nós. Meus amigos, tudo começou a gente fazendo um vídeo dia 19/8. Olha isso, hein? Hoje é dia 11 de setembro. Dia 19/8 fizemos o primeiro vídeo falando Renato faz contato por Davi Luiz, né? E o contato não foi para negociar com o jogador. Renato não faz negociação. Negociação se dá com o Bruno Spindel primeiro, depois Marcos Braz, né? Renato não faz isso, mas ele entrou em contato para convencer o jogador e dizer a ele, cara, você vai chegar aqui já numa semifinal de Libertadores, você vai se valorizar, você vai poder criar história no futebol brasileiro, coisa que não tem. É um jogador que aqui no Brasil é consagrado na Europa, mas no Brasil ele é marcado pelo 7-1. Então, ele tiraria essa imagem sendo campeão e sendo ídolo de uma torcida maravilhosa como a do Flamengo. Então, esse foi o objetivo. Vocês sabem que a gente tem um contato muito próximo de uma pessoa muito próxima ao Renato e que nos passa informações. E essa pessoa me disse isso, a gente trouxe isso em primeira mão. A gente foi o primeiro a falar sobre essa questão do Davi Luiz, nesse contato do Renato com ele, e até sofremos críticas, muita gente dizendo que o Renato não fez contato nenhum e tal, mas a gente tem essa informação. No dia 21/8, a gente recebeu uma informação em primeiríssima mão também, de que o Davi Luiz sinalizou de forma positiva para a questão salarial. O Flamengo não fez proposta oficial naquele momento. O Flamengo vinha conversando com o Juliano Bertolucci e naquela ocasião o Flamengo disse que poderia chegar a R$800 mil de salário para o Davi Luiz. E o Davi Luiz, ele disse que aceitava. No entanto, ele ainda aguardava a proposta da Europa, que é, sim, a sua prioridade na ocasião, era a prioridade dele na ocasião, e ele não poderia dar resposta naquele momento, aguardaria algumas propostas da Europa, mas que para dar sequência às negociações, porque em não fechando com a Europa, com o time da Europa, com alguns times da Europa que ele tinha como prioridade, e detalhe, não era qualquer time não, tá? Vocês vão ver na sequência dos fatos que ele recebeu propostas da Europa de determinados times e negou, ao contrário do que a mídia tradicional diz aí que ele não recebeu, que as portas da Europa se fechou. Vocês vão ver aqui na cronologia dos fatos que ele recebeu sim, no último dia da janela, 3 propostas de clubes europeus, negou porque escolheu o Flamengo. Tem um vídeo que a gente fala isso aqui, a gente vai falar sobre isso para vocês. E aí, meus amigos, acertou salário nesse dia de 21/8, aceitou a questão salarial. No entanto, ainda faltava a questão relacionada a luvas, né? Que havia uma divergência. O Flamengo fez uma proposta, né, de luvas por produtividade e ele, né, o seu empresário, queria luvas diluídas no salário. Enfim, dizem até que é 2.400.000, enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente. No dia 23/8, houve uma reunião, num sábado à noite, uma reunião
onde o departamento financeiro do Flamengo tentou brecar a negociação. Disse que não tinha condições de assumir uma despesa, né? O Flamengo tendo aí problemas com receitas, o estádio sem público, sem previsão de retorno. Então, o financeiro recomendou a não contratação do jogador. E aí, no domingo, Rodolfo Landim, a gente fez um vídeo sobre isso no dia 23/8, no domingo. Landim mostra quem manda, autoriza Marcos Braz a dar sequência na negociação dentro de um parâmetro, salário de R$800 mil, que ele já tinha sinalizado de forma positiva. Pela primeira vez, eu vi Rodolfo Landim, não é bater de frente, mas não aceitar a recomendação do departamento financeiro do Flamengo. Então olha isso, gente, a gente está passando aqui todos os fatos que aconteceram, detalhe a detalhe, essa negociação que vem acontecendo há bastante tempo, ao contrário do que a mídia tradicional dizia, que não houve proposta, toda essa negociação vinha acontecendo. No dia 28/8, nós trouxemos a informação de que Jorge Jesus não queria o Davi Luiz, ao contrário do que a mídia toda dizia, né? E que ele não iria para o Benfica. Trouxemos também o encontro do Marcos Braz e o Bruno Spindel com os empresários do jogador no dia anterior, no dia 27/8. Foi o encontro que houve, o encontro do Marcos Braz e Bruno Spindel com os empresários do jogador. E aí, naquele dia 28, toda a imprensa, todos, incrível, como se vocês pegarem todos os vídeos de todo mundo no dia 28, todo mundo dizendo que ele iria para o Benfica. Todo mundo, a gente sofreu uma série de ataques. E a gente tinha o contato do João de Deus, em que a gente fez contato com ele e ele disse textualmente: Jorge Jesus adora o Davi Luiz, são amigos. No entanto, nós temos zagueiros com idade avançada, 3 zagueiros com idade acima de 30 anos, e não é o zagueiro que nós queremos, não é o jogador que nós queremos por esse motivo. Eu cravei, bati o tempo inteiro, contra tudo e contra todos na ocasião, todo mundo dizendo que não, que ele iria para o Benfica. Eu falava que não existia essa possibilidade, que Benfica era a carta fora do baralho. Era história esse negócio que ele negociou, que recebeu proposta. Ele não iria para o Benfica. João de Deus falou com a gente. Vocês viram aqui também no canal Família da Nação. 29/8, a reunião que aproximou muito o Davi Luiz, já que ele estava com o salário acertado, né? E ele garantiu à diretoria que, não fechando até sexta-feira, dia 2 de setembro, com um clube europeu, ele fecharia com o Flamengo. Ele esperava, na verdade, um clube de ponta. Ele acreditava ainda que poderia acontecer uma proposta de um clube de ponta, né, e jogar a Champions League para vencer. O Davi Luiz não quer só participar, né, participar de uma competição, mesmo que grande, para poder jogar e ser eliminado. Não, ele queria um clube de ponta. E aí, essa reunião deixou muito claro de que ele fecharia com o Flamengo. Tanto é que a diretoria do Flamengo saiu eufórica dessa reunião e já fez contato com o marketing do clube para preparar o anúncio, claro, preparar mais à frente, porque se ele disse que somente a partir do dia 2 de setembro poderia sinalizar para fechar com o Flamengo, não era, o marketing não tinha como anunciar uma contratação que não existia naquele momento, até porque ele mesmo disse no vídeo, dissemos isso, mandou preparar o anúncio, mas mais à frente, porque iria ter que esperar até o dia 2 de setembro pelo menos. No dia 30, mais uma confirmação através de um novo contato que fizemos com o João de Deus, de que ele não iria para o Benfica. E a mídia tradicional massacrando todos os sites, o UOL, Globoesporte.com, Jornal Dia, enfim, todos dizendo que ele estaria indo para o Benfica, que recebeu a proposta, que o Jorge Jesus queria. Jorge Jesus chegou até a dar uma entrevista dizendo que queria sim um zagueiro, mas esse zagueiro a gente já sabia que não era o Davi Luiz. O João de Deus veio aqui com a gente mais uma vez garantir isso, que não seria o Davi Luiz, e a gente mais uma vez conseguiu uma informação em primeiríssima mão e que se confirmou dias à frente. No dia 1º de setembro, gente, um grande indício, né? Como eu falei, minha esposa, o meu filho, né, treinava no Flabarra, que é uma escolinha de futebol do Flamengo, e que muitos filhos de jogadores jogam lá, né? E na categoria dele, né, de 11 anos, tem um dos meninos que é filho de um grande jogador do Flamengo, um jogador líder do grupo, né? E isso já há alguns anos, algum tempo. E a minha esposa tornou-se, não é amiga dela, né? Colega, porque as mulheres, né, as mães ficam lá aguardando os meninos jogarem, o treino acontecer e tal. E ali elas formaram um grupo de WhatsApp e eu ficava o tempo todo perturbando a minha esposa, né? E aí pergunta lá se ela sabe, se Davi Luiz vem, certamente são amigos e tal. E aí ela perguntando sempre e tal, e a esposa, não vou citar o nome, né, não falava nada. Num determinado momento ela brincou e disse o seguinte: Davi Luiz se vem eu não sei, mas a Bruna
a sua esposa, né, que é a Bruna Loureiro, né, ela falou só Bruna Loureiro, a Bruna já está com a gente no nosso grupo. E aí botou risos, né? E aí foram mais a fundo, perguntar o que grupo e tal. Aí ela falou que era o grupo de WhatsApp das esposas dos jogadores do Flamengo. Ela só falou isso. Ela não entrou em nenhum detalhe a mais. Mas, meus amigos, é um grande indício, né? Não tem como. O que ela estaria fazendo num grupo de WhatsApp das esposas dos jogadores do Flamengo? Quem colocou ela lá é porque sabia que as negociações estavam muito adiantadas e aí possivelmente para procurar casa, né? Saber um local melhor para morar, local melhor para poder, no Rio de Janeiro, para se deslocar, conhecer determinados locais, aquelas coisas que mulheres fazem, né? Ou até homens também. Qual é o melhor padaria, melhor restaurante, o que faz e tal. Enfim, ela já estava lá. Isso a gente trouxe dia 1º de setembro, viramos chacota, né? Muita gente debochando, falando que era site de fofoca e tal, mas a gente manteve o pé firme dizendo, quem não quiser acompanhar, é só mudar de canal, vai para outro, não tem problema. Aqui a gente traz os fatos, e na minha opinião, isso era um fato, já que era uma negociação muito fechada, onde o Marcos Braz e o Bruno Spindler não deixou vazar nada, inclusive estão de parabéns, porque deixou a galera, os cobras da comunicação, né? Os cobras num bom sentido, caras bons da comunicação, né? Dentre eles aí a gente sabe, né? O Caê Mota, o Vene Casagrande e tal, que são feras, né? A gente não pode discutir isso, mas deixou os caras completamente perdidos, né? Eles realmente acreditavam que não tinha negociação, que não teve proposta, nada disso. Tamanha foi a descrição de que o Marcos Braz e o Bruno Spindler tratou essa negociação. A gente conseguia informações por intermédio de... um deles era uma pessoa, um empresário, que era um intermediário na negociação. O outro era um advogado, né, que é o advogado responsável pela regularização de jogadores vindos da Europa para os clubes do Rio de Janeiro. Então a gente tinha fontes muito ligadas nessa negociação e que poderiam nos trazer informações. E essa, por exemplo, que foi a da esposa de um jogador do Flamengo, era uma que eu nem esperava. Até me arrependi de ter falado, porque, né, causou um problema lá para minha esposa, mas tudo já está resolvido. Mas a gente trouxe para vocês em primeira mão. No dia 8/9, trouxemos mais uma informação exclusiva de que Davi Luiz, no último dia da janela, olhem isso, ele no último dia da janela recebeu 3 propostas. No dia 8 a gente trouxe isso para vocês. E que ele recusou todas. E disse para o seu empresário, dia 8 de setembro, a gente trouxe essa informação, tá? Para mim é novidade, eu não sabia que ele tinha recebido essas propostas. Dentre elas, uma do Olympique de Marselha. E disse ao seu empresário que escolheu o Flamengo, que ele queria jogar no Flamengo e pediu para que fechasse logo. Porque essa questão que existia da diferença, da cláusula contratual que o empresário queria colocar para ele sair de graça e tal, diante de uma proposta que poderia acontecer em fevereiro, por exemplo, de um time da Champions League, ele mesmo, não foi ele que pediu. É claro que ele sabia, mas ele pediu para acelerar e deixar isso para lá, porque ele queria jogar no Flamengo. Olha isso, Davi Luiz, que muita gente estava criticando, que estava fazendo doce e tal, ele brigou para fechar esse negócio, é a informação que a gente recebeu, né? Enfim, no dia 9/9, trouxemos a informação que na reunião, isso anteontem, né? Que na reunião, à noite, houve o acerto e que o jogador seria anunciado a qualquer momento. E no dia seguinte, ontem, no dia 10/9, o jogador foi dado como certo, inclusive por aqueles que diziam que nem proposta existia, né? Todos garantiram e o final foi feliz, né? O final feliz, Davi Luiz no Mengão. Então a gente trouxe, amigos, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês foram fatos que aconteceram no processo todo de negociação e eu disse aqui as datas, que foram datas dos vídeos que nós fizemos. Passamos cada detalhe dessa negociação com vocês e detalhes que foram consumados dia após dia. Então, eu queria agradecer a vocês o carinho, todos mandando parabéns, colocando muitas mensagens de agradecimento por passarmos informações verdadeiras para vocês e queria agradecer a vocês todo o carinho que vocês tiveram com a gente ontem, né, durante todo o dia e muitos durante todo o processo. Os que criticaram, faz parte, é normal, né? É ruim só quando ofendem, né? Aí é chato pra caramba, as críticas fazem parte. Eu tenho certeza que até os que criticaram hoje entendem e acreditam, porque todos os fatos se consumaram. E um deles, que é essa questão da proposta, que muitos disseram que não tinha, ele vai falar, inclusive, na entrevista de apresentação, vocês vão ver, tá? Para poder comprovar o que a gente está dizendo aqui para vocês, essa informação eu já recebi, tá bom? Então, eu queria pedir a vocês a única coisa, se inscrevam aqui no canal Família da Nação, acione o sininho de notificação, a qualquer momento voltaremos para anunciar oficialmente Davi Luiz como jogador do Flamengo. Só faremos isso quando o contrato estiver assinado, e aí, com aquela peruca básica do Davi Luiz,
que iremos fazer para vocês a peruca do Davi Luiz e estarei totalmente caracterizado de Davi Luiz para anunciar o jogador para vocês assim que o Flamengo anunciar oficialmente, tá legal? Se inscrevam aqui, Família da Nação, acione o sininho de notificação, deixa o like nesse vídeo e compartilhe com seu amigo, traga ele para cá para fazer parte dessa família. Valeu, galera? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, um ótimo sábado, bom final de semana, tamo junto!